tema dessa aula de hoje será uma coisa que eu adoro, uma experiência espetacular na minha vida. Eu sou Alessandra de Faria, sou especialista em orientação profissional e eu vou contar como foi minha experiência na minha primeira maratona e o que isso influencia o impacto fazendo um paralelo com a minha carreira. Primeiro vou falar um pouquinho sobre como eu entrei, né, nesse mundo. Eu sou corredora amadora, comecei em janeiro, no primeiro dia útil de 2022 a correr. Lembro que meu treinador na época, o Herbert, ele falou para mim, corra o próximo poste. E aí depois você vai caminhar rápido 2 postes, depois você vai correr mais a distância de um poste até o outro, tá bom? Tá bom, porque eu não tinha relógio, não tinha nada naquela época. E aí, fazendo um paralelo com a carreira, qualquer carreira que você escolha, pode ser no início da sua vida profissional, agora, se você for fazer a mudança, você vai ter que aprender alguma coisa nova, alguma forma diferente daquilo que você vinha fazendo até então. Por exemplo, não tem como você começar uma carreira nova já no top, fazendo tudo aquilo que a maioria das pessoas fazem. Você precisa começar caminhando. Vem cá comigo, lá na corrida, o que eu fui atrás? Eu fui atrás de alguém que conhecia mais que eu. Fui atrás de um coach, alguém experiente, para quê? Me desse as condições, a forma de iniciar nesse mundo da corrida, que era tudo muito novo, não imaginava, pensava assim, gente, como que uma pessoa consegue correr tanto assim, sem parar para descansar? Isso é impossível. Na realidade, quanto mais a gente vai treinando, mais condicionada vai ficando nossa respiração, nossas pernas, músculos e tudo mais. Então, quando eu comecei a correr, minha expectativa era apenas fazer um exercício físico. E eu pensava, não, maratona, 40 quilômetros, 21 km eu já achava que era muito. Uma meia maratona, conforme você vai progredindo, você fala, opa, acho que eu posso ir, acho que eu posso ir. Lembro como se fosse hoje minha primeira prova. Não fiz prova de 5 km. Minha primeira prova foi mais ou menos 2 meses e meio depois, quase 3 meses, na São Cristóvão, uma prova de 10 km. Não imaginava onde eu estava me enfiando, não imaginava. Ouvi todo mundo do clube, vamos, vamos, vamos nessa prova. Competição, uma coisa doida para conseguir comprar inscrição. Só que eu não imaginava o que viria, porque é uma prova que tem subida, várias subidas, e eu nunca tinha treinado em subida, só que detalhe, eu nem sabia que ia ter subida. Então foi uma prova muito desgastante, muito diferente de qualquer coisa que eu podia imaginar. E quando eu finalizei, eu falei, nossa, acho que eu não quero esse mundo, isso não é para mim. Muito complexo, muito difícil, não vou conseguir fazer outra prova, porque essa prova de novo não vou fazer de forma alguma. E no ano seguinte eu estava lá de novo fazendo 10 km nessa mesma prova, e detalhe, sem caminhar, a prova toda foi uma prova espetacular, depois de um ano. E aí, o ponto é a mudança, o conquistar alguma coisa não é do dia para a noite. Por exemplo, quando eu decidi fazer uma maratona, já tinha 2 anos que eu estava correndo. E aí eu lembro, foi setembro, outubro, mais ou menos, que a minha amiga Flavinha passou uma mensagem, falou, vamos para Porto Alegre, lá é frio, é plano, é a maratona mais rápida que tem, porque todo mundo,
desgaste físico é muito menor do que das outras maratonas. Eu falei, cara, acho que eu não consigo. Ela, vamos, porque você consegue. Pense assim, estar no meio de pessoas que te incentivem, que te falem que você consegue, que queiram, que tenham o mesmo objetivo que você. Isso faz toda a diferença. Ah, Alessandra, como assim na minha vida profissional? Ó, se você quer mudar de atividade, ah, Alessandra, eu quero empreender, eu quero começar o meu negócio, você tem que estar no meio com pessoas que fazem isso, porque eles vão te incentivar, eles vão passar as dificuldades, o que não é dificuldade, a parte boa, e isso vai te incentivando você, quando você está, né, com um entorno de pessoas com o mesmo objetivo, fica menos difícil, porque você vê que tem luz no fim do túnel. E uma pessoa vai auxiliando a outra. Por exemplo, como foi essa minha amiga que me convidou, a todo momento, uma incentivava a outra. Em alguns dias eu não estava a fim de treinar, eu chamava ela. Outros dias, o contrário, ela não estava muito afim, eu vamos, vamos, vamos. E aí, vamos tomar um café depois, porque aí tem um incentivo também, ó. Esse sábado vamos tomar um café, e aí dava um incentivo para treinar, que era o café da manhã reforçado depois em algum lugar bacana. Então, tenha pessoas que te incentivem nessa caminhada, porque o caminhar sozinho é muito difícil. Outro ponto importante, a disciplina. Muitas pessoas olham a disciplina como sendo uma coisa ruim. A disciplina, para mim, é liberdade. A disciplina é que vai te dar tudo aquilo que você quer. Atrás da disciplina está escondido tudo que você quer. Por exemplo, atrás da disciplina para correr, o que eu consigo? Tem muita gente que fala, ah, ó, vou fazer exercício físico só para saúde. E aí tem uma conhecida minha da corrida, e que aí a gente fala assim, na realidade, o que a gente quer? A gente quer comer o que tiver na frente e colocar aquele lookinho, aquela roupinha e ele não ficar apertado e a gente não conseguir escolher uma roupa na hora de comprar. Pesquisa. A maioria das mulheres é isso que busca. Não tem outra coisa. E, ó, vou contar mais. O meu movimento para emagrecer, começar a ter uma vida mais saudável, foi porque eu fui comprar uma roupa e não tinha roupa que me servia. Eu tive que levar é, qualquer uma. A que entrou, eu tive que levar. Por quê? Porque a que eu queria não me servia. Faz sentido para você um negócio desse? Então, assim, estar no meio onde é necessário a disciplina é que vai fazer você conquistar aquilo que você quer lá na frente. A gente precisa, sim, ter bons hábitos. Ó, vamos olhar para a vida profissional, ter bons hábitos, entregar aquilo que precisa entregar na vida profissional. Ter consistência, foco, pontualidade com os compromissos que você coloca na tua agenda, com as pessoas com que você se compromete. Não tem como ser diferente. Outra coisa, verificar a oportunidade quando está passando na sua frente. Quando a minha amiga me convidou, o que veio na minha cabeça? Opa, pode ser que eu não tenha a oportunidade de fazer um movimento desse de maratona junto com outras pessoas, porque fazer isso sozinho, eu te falo que é quase impossível, sem ter ninguém te apoiando, ninguém te orientando, ninguém para você dividir ali as suas tristezas, preocupações, muito difícil. Então, quando uma oportunidade passa na sua frente, você tem que estar atento. Muitas pessoas veem várias oportunidades de trabalho passar na frente e o que elas fazem nada porque têm medo da mudança. É necessário coragem para você segurar todas as oportunidades que passam na tua frente, porque eu lembro como hoje, quando ela me disse
eu estava me cagando nas calças de falta de coragem para falar sim que eu ia, porque a partir do momento que eu falei sim, aquilo ali ia acontecer. Só que eu, mesmo com medo, peguei e agarrei esse desafio aí. Ó, outro ponto importante, né? Depois que ela me convidou, aí começa o movimento de preparação, de superar os obstáculos. São muitos desafios para correr uma maratona. É desafio físico, é desafio mental. Eu lembro que quando, logo que eu aceitei, a primeira coisa que eu fiz foi separar em pedaços. Eu falei, não, a partir de agora, então, eu preciso correr uma meia maratona sem caminhar nada. Por quê? Porque todas as provas oficiais que eu tinha feito, eu tinha caminhado em algum momento. Eu falei, não, eu preciso fazer muito bem uma prova de 21 km para depois conseguir fazer a maratona. E detalhe, ó, como eu fui ousada, eu falei que ia fazer a maratona sem nunca ter feito uma prova de 21 muito bem feita. Aí eu falei, não, meu foco vai ser a meia da Conceição no final do ano, que acontece em dezembro. E aí começaram-se os treinos, né? E eu lembro que teve um treino com o Diego do meu grupo de corrida, foram dois treinos, um de acho que 14 km, um de 16. O de 14 km eu quase morri. Tomei Coca-Cola, eu sempre, detalhe, eu sempre era das últimas, né, a chegar. Tomei Coca-Cola, passei mal, parecia que aquilo ia explodir dentro de mim. Foi péssimo, foi péssimo, péssimo. E aí eu lembro que eu achei que estava quase chegando, ia faltar uns 3 km para a gente chegar. E eu achei que ele já estava na base, ele lá sozinho, no meio do caminho, esperando para me auxiliar, me dar hidratação. Então, não é fácil. Só que se você divide o teu desafio no meio, fala assim, não, primeiro eu vou até esse passo aqui, e aí depois eu vou atingir o outro lá. Acaba ficando mais fácil. Ah, fica facílimo? Não, mas é mais fácil fazer 21 do que 21 sem caminhar, do que 42, com certeza absoluta. E aí, nesse dia, eu falei, cara, não é possível, eu não vou conseguir esses 21 sem caminhar, né? Aí eu fui para casa semana, eu lembro que foi uma semana assim muito complexa para mim, não estava com a cabeça muito boa. Só que aí o que eu foquei? Foquei no treino. Falei assim, não, próximo treino vão ser daqui 15 dias, o outro longão de 16 eu vou fazer o melhor de 16 ou 18, não, era de 18 esse. Falei assim, vou fazer o melhor treino da minha vida e vou correndo sem caminhar nada o treino inteiro, né? Acordei focada, não, não pensava em outra coisa. E aí eu lembro, quando eu cheguei, meu primeiro 18, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E aí ele, meu treinador, por que que tá chorando? Tá doendo? Eu falei assim, não, é porque e quando eu cheguei na tenda, ele me abraçou, aí eu chorava, chorava, chorava. Ele, o que que foi? Tá doendo? Eu falei assim, não, porque eu consegui fazer meus primeiros 18 sem caminhar. E aquele sentimento de realização e felicidade é maravilhoso. E aí, fazendo um paralelo com a carreira, o que eu queria dizer para você, você quer ganhar um salário de 40 mil por mês? 50, 60? Você, para ganhar isso, você primeiro precisa ganhar 5, precisa ganhar 10. Então, assim, comemora cada vitória e separe. Ah, Alessandra, eu quero empreender, quero ter um faturamento de 20 mil por mês. Sim, para você fazer 20, você precisa fazer os primeiros 1.000, depois 2.000, depois 4.000, depois 8.000, depois 16.000. Faz sentido? E a cada objetivo que você coloca, você vai comemorar. Por quê? A sensação de ter conquistado aquilo, ela é maravilhosa e ela vai te dar energia, vai te impulsionar a conseguir o passo seguinte e assim sucessivamente. Detalhe, os desafios vão aparecer.
não tem como você atingir nada que você quer sem passar por um desafio. Vou contar um. Aí esse ano consegui fazer, fiz 18, depois consegui fazer a meia da Conceição, 21 km, sem caminhar também. Cara, foi top, maravilhoso. Só que a minha alegria de conseguir os 18 foi maior do que o dia da prova oficial dos 21, mas o que eu me senti fortalecida para conseguir atingir o meu objetivo. E aí eu tenho um amigo meu que ele falou, não, agora se você já fez uma prova de 21 bem, se você treinar, você vai conseguir sim fazer os 42, porque é muito difícil fazer 42 se você não fez o 21 muito bem. Então eu falei, opa, metade do caminho já está garantido, vamos agora para a segunda metade. As pedras no caminho vão aparecer. Eu lembro que a partir daí, início do ano, comecei todos os treinamentos, né? Longão, a gente ia para São Cristóvão, calor, tudo mais, e preparando para junho, né? Que seria a maratona. Só que aí eu fiquei doente. Em março, minha mãe faleceu em janeiro, no carnaval, finalzinho de fevereiro, início de março. Eu fiquei doente, imunidade caiu, herpes zoster. Muita dor, muita dor. Fiquei 15 dias sem treinar. E aí, na minha cabeça, falei assim: ah, agora já era, né? Março, abril, maio, junho. 3 meses aí, 2 meses e meio, 3 meses só para maratona, eu tô ferrada, vou perder todo o meu condicionamento. Só que assim, detalhe, você não perde 100% do teu condicionamento. E aí, as pessoas que estavam, meus amigos, né? A gente estava mais ou menos assim. Ele, a Flavinha que me convidou, ela sempre correu, já tá correndo muito mais, e ela sempre correu mais na minha frente. Aí aumentou ainda mais o gap. Falei assim, ah, agora eu tô ferrada, né? Não vou conseguir alcançar. Falei assim, mas eu vou, mesmo um pouco distante, vou continuar treinando, vou começar um pouco mais devagar, mas vou conquistar esse condicionamento físico de novo, né? A gente não perde 100%. 15 dias você sem correr, você não perde 100% do teu condicionamento físico. Só que tem um detalhe importante. As pausas são cruciais. No trabalho também. Se você está cansado, estressado, é necessário você tirar uma pausa. Para quê? Para você respirar. Você se energiza para continuar com muito mais força. Tá? Não pense assim, é como se você desse um passo para trás para dar uma impulsão e continuar com mais força lá na frente. Então eu fiquei doente. Vão vir as pedras no caminho, não tem como. E aí logo depois veio o desastre lá no sul e a gente com medo, né? Poxa, já investi tanto, já minto antes disso, fiquei doente, aí voltei, comecei a treinar 2 meses e aí tive uma lesão no quadril. Falei, ah, agora eu tô fora da prova, né? Chamei meu fisioterapeuta, falei, ó, vê o que que dá para fazer aí, não tava correndo mancando. Quanto mais eu mancava, mais eu machucava, porque eu tava com tensão no quadril. E aí, e aí chamei o meu fisioterapeuta, falei, e agora eu tô fora, né? Ele falou assim, não, vamos devagar. E aí eu lembro, como se fosse hoje, ele fez liberação, fisioterapia. No mesmo dia eu já senti um alívio no quadril absurdo. Aí ele falou, ó, você vai correr devagar, né? Agora durante a semana. Fiz, acho que 2 ou 3 sessões durante a semana para no sábado eu conseguir fazer o meu longão e foi maravilhoso. Senti assim muito pouco. E aí começou fisioterapia, ó, caminhar na água, fazer alongamento. Então eu não tinha nem um dia de descanso. Por quê? Os dias que seriam os dias de descanso eu tinha que fazer fisioterapia, andar na água e fazer alongamento. Então pense assim, o estresse muscular foi muito mais do que era para ser, porque eu me machuquei. Só que no momento que ele me deu a esperança, não, calma, que você vai poder sim fazer a sua prova, só vamos com calma. E aí eu fui um pouquinho mais lento do que eu iria normalmente. Olha, eu tinha há 1 mês e meio, mais ou menos 2, eu tinha ficado doente, e aí veio
a lesão. Só que o foco continuava lá na frente. E logo depois da lesão, no meio aí desse período, veio a notícia lá do desastre do Sul e Porto Alegre, que ia ser cancelada a Maratona de Porto Alegre. Aí a gente conversou entre os amigos e agora, né? O que a gente vai fazer? E aí eu lembro que no dia a gente começou a falar, e agora? A gente vai perder tudo, investimento de tempo, todo o cansaço, o estresse dos treinos, fora investimento financeiro, nutricionista, o tanto que a gente estava passando de restrição, né? Restrição de não poder sair, fazer nada diferente da rotina, porque tem um monte de treino durante a semana também, imagina, durante a semana a gente fazendo 18, 16 km em dias de semana. Eu tinha que acordar muito mais cedo. Por quê? Porque a rotina da minha vida continuava. 6 horas da manhã, acordar as crianças, fazer café da manhã, levar para a escola, trabalhar o dia todo. Minha rotina continuava a mesma nos outros papéis que eu exercia, né, na sociedade. E aí veio esse banho de água fria, a gente parou, não, calma, vamos esperar, ver o que vai acontecer. E aí uma amiga nossa falou, olha, no mesmo dia vai ter uma maratona em Olinda. O que que vocês acham? Aí uma conversou com a outra e falou, ó, a gente não tem nada, a gente não pode perder todo o nosso investimento mental, físico e financeiro até aqui. Então vamos mudar para Olinda, vamos. Só que, ó, a gente tinha feito, e faltava um mês para a prova. A gente já tinha feito todos os nossos treinos em horário que não era horário com sol, por quê? Porque a gente ia correr no inverno do sul, não tinha como voltar atrás, agora como a gente vai condicionar correr no calor? Não tem como, então um pouco em um mês. Pensa assim, em um mês eu acho que tinha um ou dois treinos maiores. Não, agora não tem como. Vamos do jeito que tá mesmo, que o negócio vai dar certo, né? E aí, nas semanas antes, a gente pensando assim, ó, tá chovendo muito lá, previsão de chuva, então a gente ficava só olhando, opa, tem possibilidades de não estar aquele sol arrebatador lá em Olinda, pode ver? E aí a gente torcendo para que fosse dessa forma, fazendo um paralelo com a carreira. Eu lembro quando eu fiz uma entrevista na Amazon. Entrevistas na Amazon são muito desgastantes. Você faz 5 entrevistas com 5 líderes diferentes e aí cada um questiona e verifica o teu perfil em relação à cultura da empresa, né? Aqueles itens que eles acham que são prioridade, que todo mundo tem que seguir. Então é uma maratona bem difícil. E aí, no final, eu recebi a notícia que eu não passei. Hoje, olhando, chorei, porque comigo e tal. Toda vez que eu tô tentando alcançar aquilo que eu quero, não dá certo. Hoje, olhando aquela posição, não era uma posição que seria boa para mim. Não é uma posição que eu ficaria feliz ou que me desse o retorno financeiro que eu queria. Só que hoje eu consigo olhar e verificar isso. Na época, o que batia só aquele sentimento de não ter passado no processo seletivo. A vida é da mesma forma, só que você precisa continuar buscando alternativas. Ó, esse caminho que eu estou indo aqui não tem como. Igual a maratona. Nosso plano era esse. Só que o objetivo maior era fazer os 42 km, não era estar naquela cidade. A gente teve que readaptar os planos. Para isso, a gente precisa ter uma certa flexibilidade e olhar o horizonte lá na frente. Qual é o teu principal objetivo lá na frente? E você ficar de olho nele, não se preocupar tanto com essas mudanças que você vai ter que fazer no caminho. Por quê? Porque é normal, isso vai acontecer. É normal, durante qualquer objetivo que você coloque na sua vida, pessoal ou profissional, acontecer alguma coisa, você ter que fazer alguma mudança. Isso é normal. E aí,
voltando aqui para a maratona, tudo pronto. Mudamos, comprei passagem, falei assim, não, eu vou de ônibus, porque eu vou dormir a noite inteira para Olinda. Na quinta-feira antes, acordei uma diarreia, falei assim, cara, não é possível. E assim, quando eu fiquei doente, a herpes zoster baixou minha imunidade, também começou com uma diarreia. Porque eu estava testando gel, e aí tomei um certo gel aí que todo mundo fala que é maravilhoso, só que eu fiquei 4 dias com diarreia, e aí minha imunidade foi para o pé. Foi aí que apareceu a herpes zoster. E aí nessa quinta-feira começou a mesma coisa. Eu falei, cara, não é possível, não é possível. Falei com a minha nutra, ela falou, ó, toma isso, faça isso que vai dar certo. Ela falou, você tá muito ansiosa? Eu tava assim, imagina, 6 meses treinando, depois do tanto de coisas, tudo aquilo passa na nossa cabeça, né? E aí eu falei assim, não, realmente o negócio, acredito que é estresse. E aí depois que eu fui, cheguei em Paulinda já com os meus amigos, todo mundo, ó, chegou, agora é a hora, agora é a hora. E detalhe, o clima, chovendo, 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 o clima muito ameno, previsão do tempo de chuva também no dia. E aí fui daqui para Olinda e eu lembro que eu peguei uma cadeira, peguei um ônibus leito para eu dormir, né? E aí eu peguei uma cadeira que ela não travava, ou seja, conforme o ônibus freava, ela vinha subindo devagar, eu tinha que empurrar de novo. E eu fui assim a noite inteira. Eu falei, poxa, já nem consegui atingir esse meu objetivo, que era dormir a noite inteira na viagem, né? Mas tudo bem, vamos embora, que eu tenho aí a sexta-feira inteira para dormir e o sábado também, e eu vou descansar até domingo. E aí, chegando lá, tudo dentro dos conformes, tá? E aí, final do dia, a gente foi pegar o kit da corrida no stop, né? E aí, muita chuva, algumas partes alagadas, muita chuva, dando até medo, né? Aí a gente pegou o kit, ficamos lá aguardando os outros amigos que iam chegar, só que eles também pegaram uma chuva absurda, e aí falaram, ó, a gente pegou muito trecho alagado e tal, não vamos pegar o kit hoje, a gente só vai pegar amanhã, ok, vamos embora. E aí meu amigo foi me deixar lá na casa, fiquei hospedado na casa da minha comadre, em Recife. E aí, faltando um quarteirão, eu falei, opa, vira aqui, para aqui, porque olha que tá alagado lá na frente. E aí já tinha carro parado e a água estava próxima ao joelho, você ficando em pé, a água próxima ao joelho. Aí ele falou, e se eu der a volta, eu consigo passar do outro lado? Eu falei assim, eu não sei, deixa eu ligar aqui para ver. Aí a irmã da minha comadre, eu falo, ó, carro não tá passando. Ela falou assim, carro não tá passando de jeito nenhum. Eu falei, não, de jeito nenhum. Qual que é a alternativa? Como que vocês fazem quando acontece isso para entrar dentro de casa? Ela falou, ó, ela ria, e eu no desespero, pensa, chuviscando, aquele monte de água na minha frente, aí eu lembrava do povo do sul, aquele tudo alagado, eu falava, cara, não é possível que o sonho de virar maratonista vai acabar nisso aqui, né? Aí ela ria, e falava, pega o tênis, tira o tênis, pega o tênis na mão e venha caminhando até aqui a porta. Eu falei assim, gente, como que eu vou conseguir isso? Aí eu falei para ele, ó, ela disse que a única saída é ir caminhando, a água próxima ao joelho. E aí eu fui, atravessei de um lado para o outro na rua para ver qual que estava menos pior. Aí eu fui para o outro lado, eu falei, não, quando chegar lá na frente, onde a água, o desnível é maior, como que eu vou atravessar a rua sem conseguir segurar, né, no muro, no portão, em nada, né? Aí eu vi uma pessoa vindo do mesmo lado da rua do prédio, eu falei assim, cara, vou fazer igual esse cara aí. Vou me segurando nas grades, no muro, né, apoiando pelo menos até chegar lá no portão, porque era um quarteirão inteiro que eu tinha que andar com os pés embaixo d'água. E aí eu peguei, assim, meu coração já disparava, eu pensava, cara, se eu escorregar, porque como a água está alta, você não sabe o que está pisando, se tem algum desnível, se tem algum buraco, se tem alguma pedra, você não sabe. E aí
eu fui segurando no muro e pensava, se eu escorregar, vai molhar minha bolsa, meus documentos, celular, tudo. Isso não pode acontecer. E aí fui até chegar lá na frente, não acreditei na hora que eu cheguei. E aí a minha amiga falou, não, vou esquentar uma água quente para você jogar no pé para tirar essas bactérias aí, qualquer coisa que você pode ter pisado ou pegado nessa água aí de chuva, que dá um cheiro ruim, que se mistura com o esgoto, né, da rua, pensa. E aí eu falei, só faltava pegar alguma coisa aqui na véspera da corrida, ou machucar o pé, pisar num caco de vidro, eu pensava em alguma coisa assim. Mas acabou que deu certo. A hora que eu entrei dentro de casa, eu falei, cara, não acredito que eu tô aqui sã e salva, só rezando para que no dia seguinte, no sábado, da água baixasse para eu conseguir sair. Porque eu já pensou eu ter que sair nessas condições com a água alta. E aí no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi olhar lá para baixo, ver se a rua já estava seca, já estava dando para cá o passar, tinha melhorado bastante. Agora, já pensou se eu desistisse com todas essas coisas que aconteceram na minha vida, eu nunca teria alcançado o objetivo de finalizar a maratona. Faz sentido para você? Na vida profissional é a mesma coisa, os percalços vão aparecer. Agora, quando aparece alguma coisa, você não busca alternativa para ultrapassar aquilo, pense assim, nunca, nunca vai ficar chovendo ad eternamente. Nunca vai ficar uma tempestade ad eternamente. Em algum momento vai passar. Pode ser que passe rápido, pode ser que demore um pouco mais, que seja um pouco mais difícil. Só que se você não desistir, você vai conseguir atingir seu objetivo. E aí, o sábado era só descansar para no outro dia acordar 100%. Aí no sábado tem toda aquela preparação, separar roupa, tudo que você vai fazer. E aí deixei tudo prontinho, fui dormir super cedo. Só que a ansiedade era muito, acordei, era para acordar, acho que 3 horas da manhã, quando foi 1h30, eu já estava acordada, fiquei virando na cama, só que eu tinha descansado, tinha tido uma noite de sono reparadora, e isso foi bem bom, porque no dia anterior, eu com dor de cabeça, sinusite meio atacado, eu tomei um remédio, deitei e acabei desmaiando. E aí, acordamos cedo, tempo nublado, e aí meus amigos passaram para me pegar. E aí uma amiga falou assim, olha, parece que nem colocaram os cones, o que que vai acontecer? Será que eles vão colocar os cones só depois que a gente passou pelo caminho, né? Só que a gente, achando ainda que eles iam paralisar toda a rua, tal, e isso não aconteceu, ficou aquele ponto de interrogação, né? E aí no meio da vida eu pensava assim, eita, os cones somos nós, porque a gente ficou disputando ali espaço com os carros, porque a sinalização não foi boa. Esse foi um dos itens que não foi bom na organização dessa prova. E aí a gente foi o primeiro meio, a meia maratona, né? Porque ia para Olinda até o final e voltava. O caminho não é um caminho bonito, tal. A gente pegou um pedaço beira-mar, só que a maior parte era numa rua, um caminho feio. Acredito que não precisava ter sido um percurso desse jeito, só que ainda tinha poça d'água por causa da chuva, da inundação que teve em vários locais no dia anterior, na sexta e no sábado. Só que aquele tempo nublado, fechado, foi maravilhoso para mim, porque eu fiz numa velocidade, eu consegui acompanhar minhas duas amigas durante, três na realidade, e um amigo durante 20 km, coisa que eu nunca fiz e nem em treino, porque eu sempre ficava um pouco mais atrás, né? A velocidade era um pouquinho inferior. Então eu estava me sentindo muito bem enquanto não aparecia o sol, porque todos os nossos treinos aqui foi tempo nublado e chuva.
90% dos nossos treinos a gente fez com chuva. Teve um dia que a gente pegou uma tempestade e um vento forte, forte na orla, que não dava nem para a gente enxergar direito, e um monte de poça d'água na calçada, no percurso, na rua, né? Então, os 20 km primeiro foram, assim, espetaculares, só que aí o sol começou a aparecer. E aí, a partir do momento que o sol começou a aparecer, o cansaço veio. Detalhe, água. A hidratação não estava boa. Água quente do início ao fim. E isso mata o corredor. Desidrata e aí não consegue continuar a prova, né? Então, a segunda metade da prova, o segundo, que era para ter sido maravilhoso, o que aconteceu? Foi muito desgastante. Quando eu estava, eu acho que no KM 25, 26, eu já estava cansada absurdamente. E aí, de novo, a gente pega um pedaço da orla muito bonito e aí a gente sai por um pedaço feio atravessando para ir para Recife. Só que, nesse caminho, já na ida, já começou a aparecer as pessoas muito cansadas, com cãibra, passando mal, muitas pessoas. Por quê? Porque o calor estava absurdo e a hidratação estava pouco. Pense assim, na parte dos 21 km inicial, a distância da hidratação estava menor. E aí, quando foi para os 42, eles aumentaram a distância da hidratação e assim, água quente, quente, absurdamente. Então, nós que ficávamos por último, a quantidade de sol que a gente pegou, porque eu demorei 5 horas e 20 para fazer a prova inteira. Então, pense assim, a primeira metade da prova eu devo ter feito em 2 horas, e aí 3 horas para fazer, 3 horas e 20 para fazer a segunda metade da prova. Comecei a caminhar, só que assim, eu caminhava, parece que a minha perna não acompanhava, porque a minha cabeça ia pensando, minha perna parecia que ia em câmera lenta. E aí veio um amigo oferecendo água, falou, ó, beba mais, que eu acho que você tá precisando. Eu falei assim, não, eu tenho aqui. Eu falei assim, vou beber aqui minha hidratação, que era reserva de emergência, que eu tinha levado só, isotônico. E vamos mudar a estratégia aqui, porque eu não posso contar muito com a hidratação da prova, né? E aí fui, me hidratei e falei, não, a quantidade, na primeira metade, a quantidade de gel que eu tomei foi menor, e na segunda eu reduzi o espaço para cada gel. E aí no final, né, que era depois de 10 km, eu falei assim, não, eu vou me hidratar, e tinha isotônico, tinha Coca-Cola, a água continuava quente. Eu falei assim, não, eu vou me hidratar aqui bastante, vou andar, caminhar bem devagar para me recuperar e eu conseguir voltar. E quando a gente chega lá, só falta a volta, vem aquele sentimento, opa, agora só falta 10, falta pouco, e agora eu tenho que voltar de todo jeito. Eu não vou chamar um Uber para voltar o resto da prova. Só que aquela sensação do corpo não estar acompanhando a sua cabeça era cada vez maior. Eu lembro que tinha um senhor que estava correndo mais ou menos comigo no meu pace, ele corria e ele parava, sentava, né? Nos pontos de ônibus tinha um lugar para sentar. Aí ele sentava ali e descansava para continuar mais um pouco. Eu falei, cara, acho que eu vou fazer isso também. Eu falei assim, não, mas se eu sentar aí eu não vou conseguir levantar, eu tenho que continuar firme no mínimo e caminhar rápido para conseguir fechar. Só que na minha cabeça a ansiedade também estava muito. Acabei fechando, minha meta era fechar em 5 horas e meia, acabei fechando em 5 horas e 20, um pouquinho abaixo do tempo que eu tinha colocado para mim, um pouquinho abaixo do tempo dos meus treinos. Por quê? Porque a primeira metade foi muito boa, espetacular. E aí eu fiquei me questionando, né? E durante todo o período, muito tempo, você começa a pensar tudo. Será que eu me desgastei muito na primeira parte? Só que não, o que eu pensei? Eu aproveitei o tempo que estava ameno, porque eu estava me sentindo muito bem. Se eu não tivesse feito isso, o desgaste ia ser muito maior e eu ia fazer beirando às 6 horas. Por quê? Porque o sol, aí ele sempre acabou comigo. Prova embaixo do sol, forte, sempre acabou comigo. Então, pense assim, durante o percurso,
você tem que se preparar para o pior, porque se vier o melhor, opa, bacana. Só que esses 21 km embaixo do sol forte eu não estava preparada, porque durante todos os treinos a gente fez na chuva. E quando vem algum desafio assim que faz diferença, a cabeça, aquela certeza inabalável. E eu pensava, sabe o que vinha na minha cabeça? Eu pensava assim, eu tenho que fazer no mínimo os 36 km, que foi o que eu fiz, o máximo que eu fiz nos treinos. Os 36 eu vou fazer. Por quê? Porque eu já fiz uma vez e eu vou garantir de novo. Só que a partir do momento que você faz o 36, vai faltar só 5 pro final. Aí vai na emoção, com aquele foco ali. E eu lembro que teve um senhor no caminho, porque assim, vão aparecendo várias pessoas, né, para incentivar. Teve um senhor no caminho que ele falava, ó, eu vou contando pelos pontos de hidratação, ainda faltam 3. Então, assim, para faltar 3 pontos de hidratação, 3, 6, faltava aí pelo menos uns 8 km para a gente chegar. Eu falei, eu também vou contar os pontos de hidratação. E aí, opa, agora só faltam 2, ou agora só falta um ponto de hidratação, agora acabou só lá no final. E essas pessoas, um vai incentivando o outro, só que muitas pessoas passaram mal, muitas pessoas, você via, olhava, eram pessoas com um físico, você percebia que era gente experiente na corrida, não era gente que estava iniciando, e como assim, pessoas experientes passando mal? Por quê? Porque a hidratação não estava adequada e as pessoas não costumam levar o SOS, hidratação nas corridas. E pense assim, chega, e ó, fazendo um paralelo com isso na carreira, muitas vezes você tem que dar a mão na sua carreira para algumas pessoas que vão te acompanhar, te incentivar, te auxiliar, te ensinar e te dar a ferramenta que você talvez não tenha ali naquele momento. Então, network, conhecer pessoas, caminhar o caminho junto com outras pessoas faz uma diferença absurda. E aí eu lembro, quase chegando, devia faltar uns 2,5 km, tinha um rapazinho, acho que adolescente, ele deveria ter uns 13, 14 anos. E ele pegava os corredores, não, ó, não caminha não, vai correndo devagarzinho que tá chegando, só falta 1 km. Esse menino falava, né? E aí ele veio me incentivando, aí eu falei assim, não, vou trotando, eu tava caminhando, eu falei assim, não, eu também vou trotando, eu não vou chegar, se falta só 1 km, ele falando que faltava só 1 km, mas não era. Eu falei assim, se falta só 1 km, eu vou fazer esses últimos km correndo. Aí eu trotando no final, e aí deveria faltar uns 2 km, outra pessoa aparece, um professor que trabalha junto comigo, que eu nem imaginava, e aí ele começa, Alessandra, falando meu nome, e falando que falta só 1 km. Só que o menino anterior falando que faltava só 1 km e eu devia ter andado 1,5 km até esse professor, o anterior. E aí ele falando meu nome, eu comecei a chorar, chorar. Eu falei, não, não acredito que eu estou chegando, porque tinha sido muito desgastante a segunda metade, muito difícil. E a segunda metade inteira eu fiz sozinha. A primeira metade eu fiz com os meus amigos me acompanhando, a segunda metade eu estava sozinha. E eu lembrava de uma amiga minha, da Denise, que ela fala, ó, o treino é coletivo, mas a luta é individual. Eu lembrava disso o tempo inteiro, a luta é individual. E ela é muito difícil, às vezes, a luta individual. E aí o Antenor apareceu dando aquele aí a emoção tomou conta, comecei a chorar, me arrepiar, e aí eu fui chorando até a linha de chegada, e outro amigo chegou. E engraçado, ele falou, falta 1 km, e aí eu perguntei mais na frente, a pessoa falou, ó, depois de um certo tempo, falta 1,5 km. Eu falei assim, gente, que km é esse? Que ele vai se multiplicando, né? Não acaba. E aí, e aí eu fui mais um pouco, e aí chegou outro amigo e falou assim, ó, falta só 1,5 km. Eu falei assim, como assim, gente? Falta 1,5 km. Só que aí eu já tava com a emoção à flor da pele, chorando, chorando, não acreditava que eu tava conseguindo.
arrepiar, você já não sente no final, quando a emoção bate, você não sente mais nada, você só vê a linha de chegada ali na frente e fala, eu vou conseguir. E aí, quando eu cheguei, todos meus amigos, minhas amigas que a gente treinava juntos, meus amigos lá de Recife, todos eles na linha de chegada, eu falei, cara, eu não acredito que eles ficaram aqui para esperar. Porque assim, pense, teve gente que fez em 4 horas e meia, a pessoa fica mais 1 hora lá, esperando todo mundo chegar. E aí a emoção bateu, eu falei assim, não acredito, tá todo mundo aqui me esperando, e aí foi só alegria. Detalhe, quando você chegar naquela posição, fazendo o que você quer, ganhando o que você quer, você vai ter algum amigo com você. Talvez os amigos que vão estar lá não são todos aqueles amigos que passou por você durante a sua jornada. Só que aqueles que te auxiliaram o tempo todo estão lá com você são os que você precisa valorizar. Porque são as pessoas que provaram por todas as dificuldades que você provou. E são essas pessoas que você precisa valorizar. Qual a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo? Faça o seu plano, coloque seu objetivo lá na frente. Tenha disciplina, esteja preparado para superar os seus limites, porque vão vir vários desafios, vários percalços. Continue firme no teu planejamento, na sua estratégia, mesmo tendo que mudar um pouquinho a rota durante o caminho. A resiliência e a superação de adversidade vão ser os seus amigos. Dê a mão para eles. A partir do momento que você está de bem com esses 2 pontos, você vai conseguir atingir seu objetivo lá na frente. Tenha pessoas que te inspirem, que te motivem durante o caminho. É necessário, o caminho sozinho ele é muito difícil. Se relacione com quem te dê inspiração e quem te motiva no dia a dia. Com isso, tenho certeza absoluta que vai chegar o dia da glória, vai ser só emoção de felicidade e é maravilhoso quando você atinge e conquista aquilo que você planejou. Hoje, eu tenho minha vida profissional e pessoal que eu planejei 3 anos atrás. Só que eu passei por várias diversidades. A partir do momento que você tem a clareza do que você quer, você só não vai alcançar se você desistir. E se você quer contar comigo para te auxiliar nesse movimento de carreira, fala comigo aí no direct que eu faço questão de pegar na sua mão, de ser o apoio para você fazer essa mudança na sua vida. Um beijo, até o próximo vídeo.